Opa, bom dia! Nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre o conceito de linha de tinta, que é diferente de trajetória de linha de corrente, a não ser que seja regime permanente, e o conceito de dilatação e equação de derivada material de dilatação, que é o jacobiano. Então vamos dar uma olhadinha. Bom, então a gente já viu trajetória, que seria linha de trajetória, linha de corrente, e agora vamos ver linha de tinta ou de emissão, que é um terceiro conceito. O que a gente chama de linha de emissão ou linha de tinta é a ideia de que você vai seguir as partículas que num certo tempo t, que a gente chama na verdade de tal, passaram por um ponto específico. Então, por exemplo, se isso daqui é um reservatório de tinta, aqui tem uma tintazinha azul. Eu vou identificar o meu ponto, que eu quero saber o ponto por onde eu quero saber que todas elas passam, eu vou chamar desse ponto aqui. Esse aqui seria o ponto, posição R1 para mim. Ela tem X1 e Y1. E eu quero monitorar ao longo de 0 até um tempo t, todas as partículas que passaram ali e ver essas linhas. Então, por exemplo, passa uma partícula aqui, ela vem e faz essa trajetória. Passa uma outra partícula, ela vem e faz essa trajetória. E assim por diante. Então eu quero monitorar, na verdade, essas partículas, ou seja, essas trajetórias, essas partículas que no tempo específico que eu estou chamando entre 0 e t, que eu estou chamando de um período de tal, passaram por esse ponto. Então nota que é diferente da trajetória de uma partícula, porque daí você seguiria só uma dessas linhas, e é diferente também da linha de corrente se você está em regime permanente. Então é isso que nós estamos querendo procurar. Quem são essas linhas das partículas que num tempo tal passaram por R1? E aí você segue elas. Um detalhe, quando a gente está em regime permanente, a linha de corrente, a de trajetória, elas são a mesma coisa, e a de emissão também. Então, se você está em regime permanente, trajetória, linha de corrente, linha de emissão, fica tudo igual. Se você está em regime transiente, elas vão ser diferentes. Mas vamos ver um exemplo de como é que eu tiro a linha de emissão do mesmo exemplo que eu tenho feito nos anteriores, que é esse U igual x sobre 1 mais TI mais J. A gente já fez a trajetória para ele, a gente já fez a linha de corrente para ele, e vamos ver agora a linha de tinta, para a gente poder comparar. Então, por exemplo, só relembrando o que nós já temos aqui, tá? Isso daqui eu estou escrevendo U em função de R e T, tá? É euleriano, né? Nós já temos as trajetórias, se você for ver, eu já tirei antes lá no início, alguns vídeos para trás, que a trajetória desse cara vai dar x igual x0, 1 mais t, e y igual y0 mais t. Isso aqui a gente já fez. Então eu posso escrever o meu vetor posição em função de R0 e t, que seria x0, 1 mais t, i mais y0 mais t, j. Onde esse primeiro cara aqui é x e esse segundo cara aqui é y. Beleza. Até aí ok. Lembra que eu cheguei aqui integrando aquela velocidade lá em cima. Agora, a linha de tinta. Então, na linha de tinta, o que eu vou fazer, eu vou dar a linha de tinta que eu vou procurar é a linha de tinta das partículas que passam pelo que eu vou chamar de R1. Então, são partículas que no tempo que eu vou chamar de tal, passaram por R1, que seria esse cara aqui. Onde o meu R1, eu posso escrever ele como x1i, y1j. Como a gente tem a trajetória aqui, eu posso escrever então que, vou isolar o x0. x0 é igual x1, 1 mais tal, porque no tempo tal passaram por x1. Então, na verdade, quando eu ponho x1 aqui e o t igual a tal, eu estou fazendo
a posição, aquela trajetória da partícula que passou exatamente pelo que eu estou chamando de R1. E posso fazer a mesma coisa com y, que vai dar y0 igual y1 menos tal. Nota que daí eu tive que botar o tal, porque tal é quando eu estou dizendo que ela está passando por R1. Agora, o que eu faço simplesmente é que eu vou voltar mais para trás em x e y. Então, por exemplo, eu tinha x e eu posso simplesmente, era x igual a x0, 1 mais t. Isso é a trajetória para qualquer momento dessa partícula. Agora eu vou simplesmente ligar esses dois, falando, não, beleza, essa é a trajetória, mas eu sei que quando t era igual a tal, ela estava em x1. Troca esse x0 por esse negócio todo aqui. Então, a linha que vai descrever essa trajetória é a trajetória quando eu ligar as duas linhas, entendeu? É quando eu ligar as duas, porque eu estou forçando nesse primeiro aqui, eu estou forçando a trajetória ter passado por x1 e tal. Então, eu vou simplesmente conectar com a linha de trajetória original dela, porque ela continua seguindo a trajetória. E agora, nota que eu tenho o ponto x da partícula que em tal passou em x1 e eu posso ir seguindo ela com relação ao tempo. A mesma coisa eu posso fazer para o y. O y daria y1 menos tal mais t. Aí, por exemplo, digamos que tal é 5. Aí você teria aqui 1 mais 5, esse aqui seria 5. E você quer saber quando é que ela vai estar no tempo 6. Esse t seria o 6. x1 e y1 é o ponto inicial que você estava procurando, por exemplo, partículas que passaram pelo ponto 1, 1. E aí você vai seguindo o x e o y. Então, nesse caso, a gente tem que a linha de tinta dela, a gente referencia sempre ao ponto que eu estou chamando, tá? Mas RT é x1, 1 mais t, 1 mais tal, i mais y1 mais t menos tal, j. Então, nota que eu simplesmente forcei a trajetória dela, indicando um ponto por onde ela passou num tempo que eu sei. Nota que tu tem que dizer qual que é o tempo, que é o tal, né? E onde que você quer saber onde é que ela passou. Onde a gente identifica esse x1 e y1, você pode pensar que seria como se fosse a posição da injeção da tinta. Se você vai pelo critério, porque a gente chama de linha de tinta, porque é quando, por exemplo, quando você tem um fluido passando, se você começa a pingar um corante ali, é onde tu está vendo o corante. Isso a gente faz bastante em mecânica dos fluidos, para seguir a linha de trajetória. Por quê? Porque se for em regime permanente, a trajetória, a linha de corrente e a de emissão vão ser iguais, e daí você encontra linhas de corrente. Essa linha de trajetória, linha de tinta, linha de corrente que a gente viu, eu estava sempre falando de uma partícula específica. Vamos agora expandir essa ideia para um conjunto de partículas, que vai aparecer as equações de mecânica dos fluidos que a gente está acostumado. Então aqui eu vou começar a olhar o movimento de um conjunto de partículas. Então nesse primeiro desenho que eu estou mostrando aqui, tem o fluido está escoando, nesse sentido das flechinhas. E em vez de olhar uma partícula, eu estou olhando uma porção de fluido, que eu estou denominando aqui de ΔV, só que de massa fixa. Então, a massa dela não varia. Porém, o volume em si pode variar. Ele não precisa ser incompressível, ele pode variar de volume à medida que ele vai andando. Então, nota que o tamanho dessa matéria, ela pode realmente variar ao longo do escoamento. Por exemplo, em T, ela estava com esse tamanhinho aqui. Em T mais ΔT, ela andou no escoamento, sei lá, e ela ficou maior. A massa está fixa, mas o volume pode variar. Daí vem um conceito importante que a gente usa para fazer algumas deduções, que é o que a gente chama de dilatação, que é essa variação do volume dessa massa fixa com relação ao que você tinha inicial. Então, dilatação é esse J. Esse ΔV é o que a gente chama de volume material num instante t, e esse ΔVzinho é o volume material em T0. Então, tu nota que a dilatação está comparando um volume que você tem em T num tempo mais para frente com o volume que você tinha inicialmente, tá? Esse delta não é variação, esse delta é o volume. Então, esse cara inteiro é o volume.
É só o jeito que a gente escreve porque ele é um volume diferencial. Então, nota que a dilatação mesmo ela vai dar a variação de volume. Se, por exemplo, no instante t eu estou com 5 metros cúbicos e no instante t0 eu estava com 3 metros cúbicos, a minha variação de volume é 2 metros cúbicos, né? Só que eu faço um dividido pelo outro. Ele é percentual. Daí, tem um pouquinho de manipulação matemática agora para a gente chegar no que a gente chama de derivada material da dilatação, que depois a gente vai usar para a conservação da massa. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Matematicamente, a gente pode usar aquele ali do J em função dos ΔVs, mas a gente pode abrir aquilo em função da velocidade, que para nós é mais interessante, porque geralmente a gente tem a equação da velocidade. Então, eu vou chamar que o meu ΔV ele é a multiplicação de x, y, z, né, das três direções. Então, nós vamos dizer que como ele é delta, ele é diferencial, tá? Por isso que eu estou usando D. Então, ele é dx01, dx02, dx03, quando os x são os referenciais. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui é que nós temos um cartesiano com 3 eixos. Esse é o eixo 01, esse é o eixo x02, esse é o eixo x03. Vou fazer no formato de um quadradinho, porque nós estamos trabalhando como se ele fosse diferencial. Então, vou fazer a dedução para um quadradinho diferencial. Então, ele tem, por exemplo, nesse aqui seria dx03. Esse aqui seria dx02. E o último seria dx01. Então, se eu multiplico os três, vai dar o que eu estou chamando de volume zero. Lembrando que esse delta não é porque eu não estou fazendo a derivada, é um volume diferencial. Aqui também, esses D são porque eles são bem pequenininhos. Então, esse é meu volume inicial, em T igual a zero. Ele pode, mais para frente, sofrer a dilatação. Então, tá aqui os 3 eixos. E eu posso ficar mais achatado, digamos assim. Esse aqui vai ser em T um pouco mais pra frente, tá? Então, nota que ele pode mudar de formato aí. Nesse em T mais pra frente, se você for ver, eu posso usar a mesma ideia desse quadradinho aqui. Eu tenho o meu ΔX em 0,2, 0,3 e 0,1. Então, o dV, que seria o volume no tempo mais para frente, eu posso simplesmente fazer a multiplicação do dx1, dx2 e dx3, ou nesse formato vetorial que eu estou aqui, tá? Que ele vai dar a mesma coisa. Lembrando que isso aqui, esse primeiro um escalar, depois um vetorial, é o que a gente chama de produto escalar triplo. Tá lá no início do material, quando a gente começou a ver a parte vetorial. Ele identifica o volume conectado por esses 3 vetores. Esse daqui eu também poderia ter escrito desse formato. Podia ter feito dx1, produto escalar, com dx2, só que aí tudo vetorial. Produto vetorial com dx03. Poderia ter feito assim. Tá na dúvida? Abre aí que tu vai ver que vai ficar realmente o volume dos 3. Esse aqui vai dar permutação e esse aqui vai dar depois delta, de Kronecker. Então, produto escalar triplo, ele dá o volume. Essa é a definição dele. Lá no início do material a gente viu isso aí. Beleza. Então, eu posso mexer um pouquinho, lembrando que a diferença entre o dx01, por exemplo, está em módulo, né? O vetor em si seria, por exemplo, dx01, aí seria dx01, que é o módulo, que eu vou chamar de E1. Esse seria o vetor dele, dx02, ET2, etc, né? Então, assim como eu posso descrever nesse formato, eu sempre posso abrir qualquer variável em função da sua derivada parcial. Então, eu vou abrir o dx1, o 2 e o 3, que seria no tempo t, eu vou abrir como parcial com relação ao x01. Então, eu poderia ter feito aqui dx1 igual dx1 E1, ou como eu fiz aqui, que é equivalente, dx1, dx01, dx01, E1.
porque esses dois se cortam no final da mesma coisa. Então eu fiz com o dx01, dx02 e dx03. Por quê? Porque daí ele aparece a variável inicial para mim. Geralmente o inicial é o que tu tem. Então eu vou pegar esses três e vou jogar no produto escalar triplo. Então tá aqui o meu dx1, o primeiro vetor, produto escalar com o dx2, produto vetorial com o dx3. Então eu só conectei essas duas ideias. Beleza. Agora eu vou abrir esse cara aqui, tá? E vai ficar em função dos meus espaçamentos iniciais, que são esses x01, x02, x03. Então, o que eu faço aqui é que a gente faz o produto escalar e o produto vetorial. Então, por exemplo, aqui, vamos ver se vai caber. Então, antes de eu abrir isso daí, eu vou simplesmente trocar pela versão inicial. Então, isso aqui é o equivalente a eu ter o primeiro vetor eu vou chamar de i, e i. O segundo para mim vai ser o j. E o terceiro para mim vai ser o K. Quase não coube aqui. Nota que o dx01, dx02 e dx03 eu mantive, por quê? Porque eles vão ser cortados, né? Eles no final somem, isso aqui vira dxi e i, dxj ej, dxk e k, que seriam os três vetores. E se você for fazer, abrindo isso aí, ele vai dar realmente o 1 vezes o 2 vezes os 3. Então eu poderia ter colocado assim. Vou fazer assim porque o inicial é mais fácil, mais rápido de fazer. Então, quando a gente abre aquele negócio ali, vou fazer a primeira permutação, então mantenho o i aqui. Produto escalar, deixa eu vou colocar um parênteses aqui. Vai dar a permutação, que é o produto vetorial do primeiro vetor, j, do segundo vetor, k, e de um terceiro vetor que eu vou chamar de p, que multiplica o módulo dessas coisas aí, mais ep. Então, ep, e agora eu tenho que fazer caber o módulo aqui. dxj, dx02, dx02, não coube, mas aqui tem mais um multiplicado. Que é o dxk 03, dx03. Nossa, não coube, mas tudo bem. É isso aí, né? E agora é o produto escalar que vai dar o delta de Kronecker. Então, isso aqui vai dar... Deveria ter pego um slide maior. Mas agora já foi. O I com o P vai dar delta de Kronecker de IP. Aí eu vou fazer contração do P, ou do I, tanto faz qual você escolher. Mas eu vou fazer a contração do P para ele virar o nosso I. Então, esse cara aqui vai virar I. Então, isso aqui vai dar para nós permutação de JKI, que é equivalente a IJK, né? DXI 01, DXJ 02, DXK 03, juntei esse com esse com esse, x01, dx02, dx03. Ficou muito mini aqui, né? Mas espero que vocês tenham entendido a ideia. Que é esse cara aqui de baixo. Lembrando só que o IJK, a permutação, ela é equivalente a JKI. É a mesma coisa, né? Então, por que eu faço isso? Porque nota que agora ele aparece aqui o que eu defino como o meu volume inicial, que é esse cara aqui. E então, o resto é o que eu estou chamando de J. Porque na definição inicial a gente fez J igual o volume final pelo volume inicial. Se esse cara é o volume inicial e isso daqui é o volume final, o que sobrou aqui no meio é J. Então, J é permutação com esses deltas. É uma outra forma de você escrever. Aí você deve estar pensando, nossa, só piorou, né?
Mas vamos modificar mais um pouquinho. Só uma curiosidade. Então, nota que o J em si, eu posso escrever ele de outra forma, já que ele deu permutação de I, J, K. Isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que o determinante entre eles. Ou seja, 1, 2, 1, 3. Essas duas coisas são iguais. Não acredita? Abre aí, faz o determinando desse cara aqui que tu vai ver que vai sobrar realmente essa permutação. Então, na verdade, você também pode calcular o jacobiano. Ah, esse cara é o que a gente chama de jacobiano também, né? Mas aqui a gente ainda não está trabalhando com ele. Mas isso aqui também é o que a gente chama em alguns... Por exemplo, ele aparece muito em mecânica dos sólidos para fazer a parte de elementos finitos, a gente usa ele. Esse aqui é o que a gente chama de jacobiano. Ele também aparece quando a gente trabalha com matrizes, com malhas que se mexem. Malhas que se dilatam. Então, isso aqui é o que a gente chama de jacobiano, que também é o que a gente chama de dilatação. Que é o que eu estava colocando antes. Volume final pelo volume inicial. Então, você pode calcular ele dessa forma aqui também. Não vou abrir aqui a dedução para mostrar, mas é equivalente. Então, beleza. Vamos tentar fazer aparecer a velocidade. Eu quero chegar nessa aqui, na verdade, que é o que a gente chama de equação derivada material da dilatação. Porque depois a gente usa ela para chegar na conservação da massa, dos formatos. Então, segura aquela ideia anterior ali do jacobiano, ou da dilatação, e vamos tentar colocar a velocidade aqui dentro. Então, o que a gente tem é que se você pensa num volume de uma forma genérica, eu tinha um volume que ele pode estar se dilatando. Então, eu estava aqui num ponto T, num ponto T mais delta T, ele pode estar simplesmente um pouco maior. Então, nota que eu estou fazendo como se fosse essa ameba aqui, essa coisa estranha, é como se fosse um volume que está se dilatando. Então, eu posso escrever isso aqui de outra forma. O que eu poderia ter feito aqui, se eu for pensar uma ideia mais física, por exemplo, essa superfície aqui, ao longo do tempo, se eu estou dilatando, ela está se movendo. Essa é a ideia que tem esses desenhos aqui. Ela pode estar se movendo para uma segunda posição. Ele é a superfície de controle do meu volume, é toda a superfície que envolve o meu volume. Essa variação de volume, por exemplo, entre esse e esse, eu também poderia dizer que ela seria essa superfície vezes esse espaçamento aqui, digamos assim, que ela andou. Porque se tu for ver, essa vai dar realmente o volume que ele está cobrindo. É essa área, que seria essa superfície, que anda por essa distância L. Então, eu poderia escrever a variação do volume, nota que agora é d dt do volume, como a integral da superfície, da velocidade com que esse volume está se mexendo pela área. Esse sigma é o diferencial de área, tipo dA. Essa ideia, tá? Ela vem disso aqui. Eu quero fazer a derivada do volume. O volume eu posso substituir ele por área vezes distância. Por exemplo, num cilindro, né? Essa área vezes essa distância vai dar o volume. Então, essa área vezes a distância que ele percorre vai dar o volume extra que ele chegou lá. Então, isso aqui é equivalente ao d dt. A área eu estou chamando de S. E esse espaçamento eu vou dizer x, esse L ali, né? Beleza. Se você considerar que a área tem pouca variação, nós vamos dizer que esse espaçamento L é muito pequenininho, a variação entre os dois volumes ela é diferencial, então a área em si é pequena. O que acontece é que ele anda. Se você for ver, isso aqui vai dar igual, tira o S para fora, d dt de L. Espaço pelo tempo é velocidade. É isso que eu estou fazendo. Então, área versus velocidade. A diferença desse cara aqui
para esse cara aqui, eu estou considerando que a velocidade não é igual em todos os pontos. Então, eu tenho que integrar nessa área toda a velocidade que multiplica cada parcelinha da sua área. É isso que é essa integral. Esse n é a normal à área. Então, isso aqui é simplesmente equivalente àquilo lá em cima. Só que eu estou considerando que a velocidade ela varia em cada ponto da área. Esse S, então, a gente chama de superfície material, do volume. Beleza. Para quem lembrar do teorema da divergência, que a gente viu numa das aulas bem para trás, ele transforma esse tipo de integral, que é um divergente, ele transforma esse tipo de integral, que tem o produto escalar, na versão volumétrica, porque esse cara aqui é superfície. Então, esse aqui é superficial, essa aqui é volumétrica. O teorema da divergência transforma uma na outra, e aí ele fica nesse formato. Então, aqui eu só apliquei o teorema da divergência clássico. Então, eu posso trocar isso daqui por isso daqui, que é o que está aqui embaixo. Beleza. E por último, a gente tem que, quando eu considero que esse volume tende a zero, ou seja, eu estou trabalhando com coisas infinitesimais, quando esse volumezinho vai bem para zero, então só um detalhezinho, que agora nota que a minha integral é no volume, né? Esse tal é o meu dv, por exemplo, tá? Eu só usei tal porque eu estou usando v para outra coisa. Quando eu estou indo com um volumezinho bem pequenininho, infinitesimal, o mínimo possível, eu posso dizer que esse divergente aqui, ele é zero. Isso aqui seria d dx de u, dv dy, na versão 2D, né? E aí tem mais um se for 3D. Que é zero não, desculpa, que ele é constante. Porque eu estou considerando, lembrando, que a minha área aqui não está variando, ela está só andando porque eu estou considerando que esse L é tão pequeno que a área em si ela não se expande. Quem se expande é simplesmente o L que ela cobre mais para frente. Isso só vale quando você está trabalhando com volumes muito pequenininhos. Quando eu faço isso, esse cara sai da integral, então eu tiro ele para fora, fica a integral só do volume. Então, isso aqui vai dar a integral do divergente, integral no volume, do volume, que dá o próprio volume, né? Então, aquilo lá, então vai dar dv dt é igual divergente e o meu próprio volume. Daqui para cá, o que eu fiz foi que eu dividi os dois lados pelo volume inicial, e aí ele fica nesse formato de variação, porque esse aqui é o J, né? De J dt é igual divergente da velocidade, volume final, o que eu estou olhando, pelo volume inicial. Que é essa equação aqui. Essa equação a gente chama de derivada material da dilatação. E ela vale para volumes infinitesimais. Então, você pode integrá-la a ela. Se você integrar ela, por isso que eu estou usando a versão diferencial aqui, né? Quando você integra, você consegue tirar a dilatação daqui que você quiser, só que agora em função da velocidade e não do volume. Então, nota que ela vai dar a mesma coisa que esse cara aqui, só que aqui eu tinha que ter os volumes, e aqui eu tenho a velocidade. E geralmente o que eu tenho é o campo de velocidade. E esse J pode sair do jacobiano, se você quiser, ou você tira daqui direto. Só nota um detalhe. Eu poderia ter escrito ela nesse formato. Também. Em vez de dividir por D0, né, por volume zero, simplesmente passar o volume final para esse lado aqui. Sendo que isso aqui é o divergente da velocidade, né? Então, isso aqui é a equação de dilatação. Vamos agora chegar na conservação da massa a partir dela. Com esse conceito de dilatação, agora a gente consegue fazer a dedução da equação da conservação da massa num formato mais clássico, na continuidade, mas ela vai acabar ficando igual ao que a gente está conhecido, que a gente conhece, e trabalhar também com a parte do teorema de transportes de Reynolds, que é o que nós vamos ver na próxima videoaula.